mas Fala aí, professor. Que Comebol Libertadores? Do Zete fazendo milagre? O Zete já se aposentou há tanto tempo. O Cicinho, o Terto, o Pedro Rocha. É disso que nós estamos falando, né? Eu acho que tem tabus e tabus. Por exemplo, aquele tal tabu... 94 o Zete pegou tudo, professor, naquele primeiro jogo. 94... Aí depois teve a Copa do Mundo e aí então, o São Paulo voltou e ganhou do Palmeiras. Quem nasceu em 94 já tem 27 anos de idade. Quem nasceu em 94, né? Eu acho que tem tabus e tabus. O mais famoso dos tabus foi aquele do Corinthians não ganhar do Santos de 57 até 68, em jogos de Campeonato Paulista, porque ganhava em outras competições, mas essa é uma outra história. Não, ganhou um jogo só. Não fazia sentido. Ganhou um jogo no Rio-São Paulo. Ganhou 4. Ganhou 4. Não, ganhou 3 no... Ganhou um jogo só no Rio-São Paulo. Solomão, se você quiser, eu te dou até a data do jogo que ganhou. Passa pra mim pelo... Ganhou a final. Eu não vou... Ganhou a final da Taça São Paulo de 62. Você quer brigar aqui bancada agora. Agora eu não vou me meter. Eu não vou me meter em briga de arquibancada. Ganhou 3 vezes no Rio São Paulo. Ganhou 3 vezes pelo Rio São Paulo e ganhou uma Taça São Paulo. Mas enfim, fora isso aí, aquele tabu fazia algum sentido. Eram 11 anos com o Pelé de um lado e com vários outros jogadores do Corinthians do outro. O Olavo, tinha gente que pegou o tabu inteiro. O Gilmar jogou um tempo do tabu pelo lado do Corinthians, pelo lado do Santos. A gente tá falando dos mesmos personagens, pelo menos. Agora, esse tabu aí do São Paulo e Palmeiras, sinceramente, eu acho ele histórico demais. Porque nesse meio tempo, os dois times se defrontaram e o Palmeiras levou vantagem em outras coisas. Os times atuais são muito parelhos. Eu acho que isso é que tem que ser levado em conta. Então, sabe, é um tabu já tão esparso, algumas coisas tão distantes. Tem duas questões que eu acho que podem entrar nessa discussão. Né? Dois jogadores que são carrascos, um do outro. O Dudu que volta e de repente se contratar, o centroavante aí, o Pipa, de repente se for contratado pelo São Paulo, o Pipa Benedetto, se for contratado pelo São Paulo, também é outro jogador que tem essa marca. Então, de repente pode ter duas novas características. Eu fico muito com a primeira declaração do Sormani. O passado é do passado. Hoje, se você pegar os dois times, se o jogo fosse a semana que vem, o jogo é quarta que vem, São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras está melhor que o São Paulo. Mas como o jogo é só no início da segunda quinzena do mês que vem, o São Paulo pode recuperar os jogadores importantes. O Palmeiras também pode, porque o Palmeiras não tem alguns jogadores que ainda estão no departamento médico. O Verón entrou ontem, o Dudu tem entrado devagar, o Luiz Adriano não tem jogado, o Rony está no departamento médico, né? O Gabriel Menino está na seleção brasileira. Então, existem outros fatores que podem compor esse jogo. Então, hoje, nesse instante, o Palmeiras está melhor do que o São Paulo. Nesse instante. Mas daqui a 2 semanas, 3 semanas, aí a gente não sabe qual será o comportamento. Até porque, se não me falha a memória, no dia 30 ou no dia 31, tem jogo de Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Tem. Então, gente, vai... Mas o... Só uma coisa já vai medir a temperatura disso aí. Pra falar então de histórico recente, porque histórico recente na Libertadores não tem, mas tem histórico recente em confrontos caseiros. Recentemente, o São Paulo já quebrou o tabu no Allianz. O São Paulo eliminou o Palmeiras de uma semifinal de Paulista dentro do Allianz nos pênaltis e foi campeão em cima do Palmeiras aqui no Paulista. Isso sim é argumento. E geralmente não, em todos esses casos o Palmeiras com times melhores, né? Isso sim. Sempre com times melhores. Então acho que tem uma coisa recente aqui que também incomoda. Fala, Facinho. Mas, William, pra mim... Então, prof, mas assim, por mais que... É lógico que se a gente coloca na condição histórica, as coisas obviamente não se misturam. Mas eu enxergo que certas equipes se sentem mais confortáveis e outras mais com o pé atrás quando vão jogar umas com as outras. O Palmeiras e o São Paulo sempre teve esse tipo de comportamento, independentemente do momento. São Paulo sempre entrou em campo mais confortável em relação ao Palmeiras. Em muitas situações. Por mais até nesse passado recente o Palmeiras venceu o São Paulo, mas quando é para um histórico de mata-mata de Libertadores, por exemplo, Palmeiras e Boca. O Palmeiras não fica confortável do outro lado com o Boca jogando. Não fica. Palmeiras e River, o Palmeiras joga mais leve. Então, assim, tem equipes que promovem umas às outras um certo tipo de respeito que dentro de campo
quando se puxa essa história, e essa história, ela também é contada em bastidor, essa história, os caras vão analisar um pouquinho, ela é falada na mídia, e isso meio que no subconsciente entra na cabeça do atleta. Ele sente isso, tanto pro bem como pro lado mais negativo da coisa. E quando se trata de Libertadores, a gente sabe que o São Paulo ele tem uma motivação extra vindo da arquibancada, que isso contagia o elenco. E ainda mais agora contra o Palmeiras. A torcida do São Paulo sabe que o Palmeiras fica completamente receoso quando pega o São Paulo em Libertadores. Então o São Paulo pode acabar crescendo. Para mim, uma decisão de mata-mata, ela é composta de dois fatores. O fator técnico, que aí é o fator de que o Palmeiras pode hoje ser um time melhor que o São Paulo, pode ser um time com um elenco mais versátil que o São Paulo, é uma equipe que tá mais bem dirigida nesse momento pelo Abel, mas do outro lado tem um Crespo que é um grande técnico, aí é um lado que a gente vai fazer uma análise mais parelha, mas também tem a outra análise, que é a análise psicológica da coisa. Nessa análise psicológica de histórico, de situações, de conforto, de como também o São Paulo cresce e da leveza que está o São Paulo, porque a pressão é do Palmeiras nessa história. O time que tem mais dinheiro, o time que nesse momento é o mais badalado, que lidera brasileiro, que é cobrado, que... É lógico que a pressão é maior pro Palmeiras. O São Paulo está sendo reconstruído praticamente esse ano. Então, por mais que exista do torcedor do São Paulo a gana de vitória, mas se a gente coloca na racionalidade a pressão, quem tem mais pressão no confronto é o Palmeiras. É o atual campeão, é quem defende o título. Então, além de tudo, o São Paulo tem esse lado psicológico que vai tentar inverter com mais pressão para o Palmeiras. E se você coloca no duelo lado técnico com lado psicológico, o São Paulo vai levar uma vantagem. Não tenha dúvida, principalmente pelo lado mental da história. Mas por questões atualíssimas. Essa questão do tabu Também é um ingrediente e não é o ingrediente principal da coisa. Se o São Paulo tirar o Palmeiras mais uma vez, não vai ser por causa do tabu de 20 anos. Vai ser por causa de uma série de coisas que a gente colocou na frente aí. Claro, lógico. Claro que tem esse aspecto no futebol. Você pegar um vídeo... Eu acho que isso dá uma pegada, professor. Eu sei que o senhor não enxerga isso. Eu acho que esses tabus mais... Por exemplo, como é que o senhor me explica que por mais que nesse momento o São Paulo esteja melhor que o Corinthians, ele não vence em Itaquera? Nunca venceu em Itaquera. Esse é um elemento... Esse é um negócio... É maluco. Não venceu, mas vai vencer. São Paulo já ganhou final do Corinthians. São Paulo já surpreendeu o Corinthians quando o Corinthians era eventualmente melhor. Já aconteceu de tudo. Você pegar no YouTube aí, tem uma imagem... São Paulo também não ganhava do Palmeiras no Allianz e ganhou. Isso aí eu achei sazonal. O tabu é feito pra ser quebrado, mas ele é feito atrapalha. pra acabar, justamente. Você pegar uma imagem... Tem uma imagem muito legal no YouTube... Procure um senhor chamado Armando Deodébio, que jogou no começo dos anos 20. Ele tá num programa na TV Cultura, fumando, muito anos 70 aquilo. O Armando Deodébio foi zagueiro histórico do Corinthians, foi técnico do Palestra Palmeiras, campeão, e foi um dos primeiros técnicos do São Paulo Futebol Clube, na fundação do São Paulo. Foi ele que saiu catando jogador para fazer um time pro São Paulo. E o Deodébio olha para a câmera e ele fala, sempre foi assim. O Corinthians dá sorte contra o Paulistano, que depois o São Paulo, né? O Paulistano ou o São Paulo dão sorte contra o Palmeiras, Palestra, e o Palestra Palmeiras sempre deu mais sorte contra o Corinthians. Agora, independentemente disso, tem sempre como um peso maior o momento. Então, eu gosto mais dessa análise. Eu acho essa análise dos resultados recentes do Palmeiras insuficientes contra o São Paulo, ela é muito mais palpável do que qualquer tabu etéreo aí que você fale. Isso é um elemento. Jogador de futebol sempre fala, eu nem tinha nascido nisso aí. Em 70, a seleção de 70, quando falava que Uruguai de 50, na semifinal era Brasil e Uruguai na Copa de 70, você pode ver os depoimentos. Os jogadores falavam, eu não tinha nascido, não tem nada a ver com isso. A gente ouve essa história com jogadores que chegam em clubes que estão há muito tempo sem ser campeão. Claro que há uma pressão externa, mas eu acho que não determinante a ponto de decidir quem vai ganhar o confronto. Não é isso que ganha confronto. Isso é um elemento do confronto. Tem mais um trechinho aqui do Abel, só lembrando que o São Paulo jamais tinha vencido o Racing na Libertadores e ganhou. O jogo mais importante ele ganhou, Abel, não era? quebrou o tabu e avançou aí a próxima fase. Vamos ouvir o Abel.